Convidado nesta grande edição, António Leitão Amaro. Muito boa noite, Sr. Ministro. Olá, Seja muito bem-vindo. Mas antes vamos começar pelos dados da execução orçamental, um excedente orçamental muito acima das previsões do Governo. O Ministro das Finanças já afirmou hoje que há margem para propor medidas que não eram possíveis há um ano. A minha questão é qual é a margem? Vai servir para quê? Qual é a prioridade? Boa noite. É para continuar este caminho em que os portugueses percebem que, afinal, havia uma alternativa para chegar às contas certas. Não era preciso, como aconteceu no passado, estar sempre a aumentar impostos, não era preciso sacrificar os funcionários públicos, não era preciso conter o investimento público. Mas há um ano o Governo também dizia que as contas que herdaram que eram piores, mas afinal havia aqui uma base sólida. Não, tudo isso era verdade. Repara, o primeiro trimestre do ano passado, o último do Governo Socialista, foi de déficit. A partir daí as coisas começaram a melhorar e, sobretudo, melhoram no último trimestre, mesmo no final de 24. Porquê? Porque as medidas que o Governo da Aliança Democrática aprovou, reduzir impostos, paz e valorização de 17 carreiras de funcionários públicos e os funcionários públicos todos em geral, uma valorização das pensões, uma aceleração do PRR e do investimento público, o conjunto dessas medidas deram um impulso à economia. E é por causa disso que nós deixamos para trás os excedentes asfixiantes, que eram feitos à custa do sacrifício, quer por impostos, quer por um sacrifício dos serviços públicos, por este, permita-me chamar-lhe, este excedente virtuoso e equilibrado, em que é possível ter contas certas baixando impostos. E equilibrado vai ser usado como? Que medidas é que vão ser aplicadas com esta verba que não foram possíveis há um ano? Quais são as áreas prioritárias? Repare, isto vai ser um governo, se os portugueses voltarem a dar confiança à Aliança Democrática, que seguirá um caminho de transformação em que tem uma combinação de redução de impostos, não é só por causa do excedente. Nós não tivemos uma maior redução de impostos, quer sobre as empresas, quer sobre as famílias, porque o PS e o Chega não quiseram. É preciso lembrar. Nós temos medidas, se quiser, há um trabalho a fazer na habitação, de aceleração do investimento público em habitação, na saúde com o reforço hospitais, do Hospital Todos os Santos em Lisboa, o Hospital de Faro no Algarve, já anunciado um apoio importante e um reforço de despesa no investimento no Hospital de Viseu. Portanto, temos habitação, saúde como prioridades, aumento generalizado das pensões também. Também há margem agora? Nós vamos sempre aumentar as pensões pela lei e nós, como o Sr. Ministro das Finanças hoje diz, é um objetivo de um governo da AD, sempre que possível possamos, sobretudo sobre as pensões mais baixas, poder, na medida do equilíbrio orçamental, fazer um reforço. O que é que os portugueses sabem? Connosco têm contas certas, portanto podem ter segurança que a gestão pública é boa, mas vamos sempre procurar baixar impostos. É preciso nunca esquecer isso das nossas prioridades. É que baixar impostos também é muito importante. Já iremos a essa baixa de impostos também, isto porque, a juntar a estes dados de hoje, temos a carga fiscal, que aumentou de uma forma ligeira para os 35,7% do PIB em 2024. Isto significa o quê? Que a AD não cumpriu? Não, vamos lá ver. A carga fiscal tem duas partes. Uma é a parte de impostos, outra parte é de contribuições. Vamos falar deste aumento ligeiro. Sim, a carga fiscal é contribuições para a Segurança Social e impostos. Os impostos em si desceram muito, mas é preciso não esquecer, desceram 0,2%, mas várias milhares de euros e milhões de euros, milhares de milhões de euros. O que é que podem contar connosco, da nossa parte? É se nós vamos tomar decisões para baixar impostos. E tomamos. A verdade é que... Mas a questão é que os números mostram o contrário daquilo que foi prometido e daquela que tem sido a grande bandeira de baixa de impostos. Deixe-me explicar, só para ficar claro, o que é que os números dizem. Que este ano foi o ano de 2024, em que o orçamento original, onde estavam as decisões fiscais iniciais, eram de um governo socialista. Nós, que pudemos começar a tomar algumas decisões fiscais a meio do ano, incluindo reduções de impostos, reduções de IRS jovem, e para o ano de 2025 foram 1.800 milhões de euros de redução de impostos sobre as famílias e sobre os jovens. Mas o que é que os portugueses sabem? Que aquilo que dependeu de nós, todas as decisões fiscais foram de redução ou manutenção. Aliás, isto não significa que a AD não cumpriu, significa que a culpa é do anterior Executivo. Repare, evidentemente,
porque as decisões, todas as decisões fiscais do nosso governo foram decisões de redução de impostos. IRS, IRS jovem, IRC, e mantivemos sem aumentar, ao contrário do que acontecia no passado, os impostos indiretos. Os portugueses todos se lembram que os impostos sobre a gasolina... Além dos impostos, são aqui incluídas taxas também. Não, é uma expressão, uma parte sem grande expressão, mas não houve aumentos sobre isso e, sobretudo, há uma parte importante aí, são as contribuições da Segurança Social. Mas deixe-me dizer-lhe isto, porque o objetivo de reduzir... Mas rapidamente, António Leitão Amaro, eu tenho muitas questões. Claro, o ponto é este. O que é que o governo da AD fez em decisões fiscais? Foi reduzir impostos. Reduzir IRS e IRC. Vamos continuar. Já reduzimos 1.800 milhões de euros em IRS, sobre todos e sobre os mais novos, mas nós não conseguimos reduzir mais, é verdade. Porquê? Porque o PS e o Chega impediram, sobretudo, quando nós quisemos reduzir o IRS sobre a classe média. E os portugueses têm uma boa oportunidade de nos dar mais força para reduzirmos mais os impostos para o futuro. Então olhemos para isso. Há uma margem de 2 mil milhões de euros, mas há também despesas rígidas. Já falou dessa redução de IRS, também aumentos salariais na função pública. Tudo isto, perante uma crise externa, pode desequilibrar? Essa era uma boa dúvida se nós ainda não soubéssemos qual é que era o desempenho deste governo. Hoje os portugueses podem olhar para nós, que já governámos com decisões que baixaram os impostos e aumentaram salários na função pública e aumentaram pensões e aceleraram o investimento. Mas estas despesas não podem comprometer o país? Não há o risco perante fatores externos? O que os portugueses sabem da nossa parte é que nós estamos sempre atentos e vamos sempre tomar decisões equilibradas. Por exemplo, quando nós chegámos no outono passado e dissemos assim, agora há margem para dar um suplemento extraordinário aos pensionistas. 400 milhões de euros que os pensionistas todos se lembram de receber em outubro. Decisão deste governo. O Partido Socialista e o Chega disseram, não, nós temos é que fazer aumentos permanentes. E nós dissemos, aumentos permanentes podem ser irresponsáveis, mas vale confiar num governo e num partido que aumenta sempre que pode e não aumenta no momento para tirar depois, como nos lembramos com o PS em 2009. Confia que não haverá nenhum fator que possa desequilibrar? Connosco, não é só palavras. Nós, felizmente, podemos chegar aqui e já não vimos trazer apenas promessas, trazemos a prova dos nossos atos. Connosco os impostos baixaram, os funcionários públicos receberam mais, os pensionistas receberam mais e as contas ficaram equilibradas e até ficaram mais equilibradas do que todos prevíamos. Mas há outros dados e há outras análises temos que deixar uma margem para a incerteza e por isso este excedente. É sempre necessário ter um excedente, ainda que seja pequeno, para estas tais incertezas que a Patrícia falava e que é importante um governo sério, credível e confiável e seguro dar aos portugueses. Têm a segurança, nós somos de boas contas e contas boas, porque permitem baixar os impostos. Portanto, e aumentar a pensão. Estes serão os motores para a campanha eleitoral. Alguns, mas não é só isto. Tentação eleitoralista, é isso? Nós, como este excedente, veja isto, nós passámos o ano passado a dizerem assim, estão só a tomar medidas eleitoralistas e vão pôr em causa as contas públicas. Hoje os portugueses sabem... E a questionar a herança também. Porque viram números oficiais que este governo não age com eleitoralismo, age com realismo, segurança, mas a transformar a sua vida. É a primeira vez que tem um orçamento que só baixa impostos. Vimos há pouco no direto que está a decorrer a reunião do Conselho Nacional do PSD, reunidos para aprovar esta coligação entre o PSD e o CDS. Os termos do acordo são semelhantes aos do ano passado? Quantos lugares terá o CDS? Em que posições? Eu não venho aqui revelar decisões que os dois partidos tomarão nas próximas horas, mas dizer-lhe, primeiro, há uma grande sintonia entre o PSD e o CDS, que é visível no dia-a-dia da governação. Não foram feitas mais exigências por parte do CDS? Mais exigências? Não, houve. A grande exigência que nós colocamos uns aos outros é de continuarmos este caminho de reforma e, portanto, nós não queríamos eleições, os portugueses sabem isso, foi o PS e o Chega que chumbaram o governo. Tudo tal como estava? O espírito de reformismo, de ideias, de equilíbrios entre os partidos... Os ministérios, os mesmos lugares, as mesmas posições. Vamos lá. Ministérios, nenhum de nós sabe o que é que vai fazer, porque depende do resultado que os portugueses têm e a força que os portugueses deem, desde logo à coligação. O que eu lhe posso dizer é, na relação entre o PSD e o CDS, os portugueses podem saber que há toda a tranquilidade, os partidos confiam em si, são estáveis, seguros. Entre nós
entre PSD e CDS, há uma relação estável, tranquila, segura, de sintonia de país. Temos algumas diferenças entre nós, é verdade, isso é saudável, porque nos complementamos, mas é um projeto de transformação que os portugueses podem continuar a confiar. Entretanto, já conseguimos conhecer as listas de candidatos a deputados. António Leitão Amaro volta a ser cabeça de lista por Aveiro, mas... temos também, se viesse a ser, e se vier a ser, não é provável que seja, seja em Aveiro, que não é o meu círculo eleitoral. Deixe-me também dizer-lhe que Hernani Dias volta a ser candidato pela Distrital de Bragança. Qual foi o critério? 2 meses depois da demissão do Governo? Do Governo, disse bem. Esta é uma eleição legislativa para deputados. As escolhas vão ser aprovadas ainda esta noite, mas o que eu lhe posso garantir é que todos os candidatos, não apenas cabeças de lista, mas vários cargos de deputados nas listas do PSD-CDS, da Aliança Democrática, serão de pessoas com todas as condições políticas para representar com enorme capacidade. Mas tem condições políticas para voltar a ser uma aposta depois de se ter demitido, por ter criado 2 empresas que poderiam beneficiar das alterações além dos soldos? Não, repara. Não podiam nada beneficiar, isso foi esclarecido. Podia beneficiar tanto como qualquer de nós os dois que podemos comprar imóveis rústicos. Mas não deixa uma marca nestas legislativas? Tomou uma decisão já como membro do Governo que levou o próprio a concluir que, dada a interpretação que estava a ser, era melhor não continuar no Governo, mas continua no Parlamento. Continua no Parlamento com a confiança política dos partidos e do PSD em particular de que integrava e, portanto, diria eu, tem todas as condições, se for essa a decisão ainda por tomar, por finalizar dos órgãos do PSD esta noite, essa notícia pelo menos já saiu, assim como a do Leitão Amaro, por Viseu, assim é que eu há pouco, por lapso. Agora sim confirma, não é? Não confirmo nem desminto, mas digo... Não confirmo nem desminto, mas digo-lhe uma coisa. Gosto muito do país inteiro, mas os portugueses, sobretudo as pessoas de Viseu, sabem que é a minha região, é de onde eu nasci, onde eu vivi, que tenho representado politicamente no passado e em eleições anteriores, e se tiver a honra de poder ser recandidato, seria para mim um prazer e com uma vontade enorme que eu voltaria a representar os vizienses numa eleição legislativa. Deixe-me insistir na questão da governabilidade. Falou que PSD e CDS estão muito sintonizados. Será tentadora uma união com a Iniciativa Liberal? À direita? Sobre isso a Iniciativa Liberal já se pronunciou, portanto, casamentos pré-eleitorais precisam de noivos, que os noivos todos queiram. Mas há namoros? Eu não reparo, todos os portugueses sabem que, para além do CDS, com o qual há uma relação muito privilegiada, se quiser um casamento a construir-se, devem estar os partidos a subir ao altar neste momento nos seus órgãos internos para votar sobre a formação de coligação entre os dois. E ele podia apadrinhar esse casamento. Agora, há naturalmente uma afinidade maior com a IEL relativamente ao Chega. O Chega parece ter, pelo menos nos votos, uma grande afinidade com o PS. Depois, no discurso, é outra coisa, tem dias. Mas nos votos tem. No nosso caso, há mais afinidades com a IEL do que outro qualquer. Mas a própria IEL já disse que não vê o cenário de coligação pré-eleitoral, portanto, esse assunto não existe. António Leitão Amaro, o Presidente da República disse que só daria posse a um governo que oferecesse garantias de estabilidade. Como é que encarou este recado? Acho que é uma mensagem importante de quem participa no processo de formação dos governos, naturalmente. Eu diria que, independentemente do Presidente da República o dizer, eu também acho que é importante que os governos tenham estabilidade. E é por ter faltado estabilidade neste quadro parlamentar e por 2 partidos com muitos votos terem decidido que, afinal, quisessem que o governo caísse, o PS e o Chega, que mostraram que não são capazes de gerar estabilidade. Aliás, como tinha acontecido nos Açores, como aconteceu na Madeira, PS e Chega fizeram também no Parlamento Nacional, que foi juntar-se para deitar o governo abaixo, causar eleições, e há estabilidade quando
os eleitores dão essa estabilidade aos partidos e tem dado a Aliança Democrática, o PSD e o CDS, já deram nos governos regionais. Nós estávamos a conseguir governar e a transformar e a fazer coisas importantes, e eu acho que havia uma apreciação geral de que o governo estava ou está a governar globalmente de forma positiva. Eu creio que a estabilidade na segurança, a estabilidade na confiabilidade, existe só na AD, porque PS e Chega, nós sabemos que a única postura que têm é juntarem-se para deitar os governos abaixo nas regiões e tentaram, aliás, também já agora, por exemplo, na Câmara de Lisboa. É quase uma marca do Partido Socialista e do Chega agora, é juntarem-se para votar contra e provocarem instabilidade nos governos. Significa isso que espera ou não que a campanha seja elevada? Vamos pôr as coisas nestes termos. Da nossa parte, a campanha é elevada. O debate político tem tido elevação nas últimas semanas. Eu creio que, daqueles partidos de que falei há pouco, tem havido vários momentos em que os seus líderes, não é toda a gente, e eu não queria confundir, por exemplo, toda a gente do Partido Socialista com o seu líder, que tem passado várias linhas de insinuação e de faltar à verdade, designadamente, tendo inventado uma ideia de que o Primeiro-Ministro tinha uma empresa fictícia que já foi negada. Já ao líder do PS que se retratasse dessas declarações, Pedro Nuno não o fez. Claro, porque está para lá dessa linha. Pelos vistos está a traçar uma campanha que não cumpre... Mas é só Pedro Nuno Santos? Pergunto-lhe isto porque Luís Montenegro apresentou uma providência cautelar contra os cartazes do Chega. André Ventura já disse que não os vai retirar. Mas porquê? O PS apresentou queixas para a Comissão Nacional de Eleições. A questão é se vão conseguir refriar os ânimos nesta campanha. Não vamos misturar queixas para a Comissão Nacional de Eleições com o resto. Com declarações públicas. Não, e com insinuações e acusações de caráter e cartazes que são, aliás, até de natureza provavelmente pouco lícita, legalmente, para não dizer mais nada, do Chega, com os discursos, outra vez, que ultrapassam os limites da verdade, no caso do líder do Partido Socialista. Esses dois líderes estão a adotar esse caminho, estão, aliás, também cada vez mais próximos no discurso. Mas, da nossa parte, nós não vamos entrar nisso. Nós estamos cá para dar estabilidade, esta confiança que hoje as contas públicas mostram, connosco podem confiar. Há transformação, há salvação do Estado Social, há valorização dos funcionários públicos, há aumento de pensões, aumento muito significativo, muito diretamente. Cerca de 8% de aumento do rendimento disponível real em Portugal neste último ano, porque este governo está a transformar e mantém sempre as contas públicas em ordem, dando confiabilidade e segurança. E já afirmou António Leitão Amar que estas eleições vão servir para julgar a política migratória também da AD e a ética. Vai contar para estas eleições? Não terá peso? É normal, repare, é normal que um juízo que os portugueses façam envolva todas as dimensões. Todas. E por isso devem olhar para todas as dimensões. E disse bem, eu que tenho essa responsabilidade política sobre a política de imigração, disse, olha, e assumo que tinha essa responsabilidade. Este governo acabou com a política das portas escancaradas, sabe que é preciso trazer um controle humanista à imigração. Isto significa não apenas acabar com a tal manifestação de interesse e ter mais controle nas fronteiras, mas também receber melhor, com mais dignidade, mais apoio, aqueles que chegam, porque merecem ser tratados como seres humanos. Sobre isso temos já fechado o processo conhecido como Via Verde para as empresas contratarem os trabalhadores estrangeiros. A assinatura desse acordo será na próxima terça-feira. Que condições é que foram definidas nestes 4 meses? O que é que está definido? Como é que vai funcionar? Sim, aquelas que eu sempre disse ao país desde há meses que eram necessárias. Um país pode ter um controle a sério do processo de entradas de imigrantes, mas ao mesmo tempo reconhecer que precisa de imigrantes, além de precisa, por razões humanistas, acolher quem foge de catástrofes, de guerras, de perseguições, precisa também por razões profissionais. Agora, quando as empresas e o Estado lhes dá condições de o poderem fazer de uma forma mais célere, recrutam trabalhadores estrangeiros, têm que se envolver no processo da sua integração. Porque alojamento, garantia de contrato de trabalho. Garantia de contrato de trabalho, ou seja, o Estado é mais célere a conceder vistos se a empresa garantir que há um contrato de trabalho efetivo e legal, que são dadas oportunidades de formação e de aprendizagem de língua portuguesa que são muito importantes à integração, mas também que existe nas regiões onde estes trabalhadores estrangeiros se vão fixar habitação
eventualmente havendo um reforço da habitação disponível. Porquê? Porque nós precisamos de ter sempre dois pratos da balança. Nós precisamos de receber e de receber bem, e a concessão de vistos será atribuída em 20 dias com essas garantias? Precisamos também que as pessoas que cá vivem, portugueses e estrangeiros, que já cá estão, vivam bem e que os serviços públicos continuem a responder e que a habitação esteja a preços que as pessoas podem pagar e, portanto, quando nós decidimos aumentar a nossa população ou ter uma entrada de mais trabalhadores estrangeiros, isso tem que ter como condições contratos de trabalho e condições de habitação e condições de formação. E isso terá como resposta que o Estado, quando estas condições são garantidas, é a tal imigração controlada humanista, isso aconteça com uma concessão de vistos acelerada dentro de prazos que se consideram razoáveis, os 20 estimados dias. 30 dias no total do processo. E já conseguiu a fotografia do número de imigrantes em Portugal? Já tenho uma informação quase à unidade e eu creio que nas próximas semanas, segundo sei, os serviços estarão prontos a dar esse número ao país e vai-se perceber porque é que era tão importante a imigração ser regulada, haver mais controle nas entradas e que esta possibilidade de imigração laboral para trabalhar tenha que ter estas condições exigentes, porque afinal nós vamos perceber que Portugal foi, no tempo do governo anterior, passou de um dos países com menos imigrantes na sua população em termos de percentagem para um dos países da Europa com mais percentagem. Precisaríamos ainda de muito mais tempo para escrutinarmos aqui também os mecanismos para acompanharem, fazer o acompanhamento dessas medidas. Muito boa noite e obrigada. Boa noite, obrigado.